Vamos lá. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, então vamos orar. Já deixa preparado aí seu material, página 49. Hoje, mais 10 páginas e concluímos nosso quarto livro. E o tempo está passando e a gente está evoluindo, progredindo, passa rápido. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças ao Teu nome nós damos, somos a Ti gratos por tudo, pela bênção da vida, pela bênção da salvação, da comunhão e da presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo, livrando-nos do mal. Ó Deus, Te glorificamos pela Tua bondade, graça e misericórdia. Cremos que nesta noite o Senhor tem reservado para nós coisas grandiosas. Irás falar ao nosso coração por intermédio da revelação da Tua palavra e por conta da nossa certeza, que é gerada da nossa fé. Nós já Te agradecemos por tudo que hás de fazer nesta noite. Abençoe cada irmão presente, ser com aqueles que estão a caminho. Nos dê uma aula especial, é a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Página 49. Estamos hoje aí encerrando o capítulo 9. Capítulo que nós falamos na semana passada. Deixa eu dar uma retrocedida. Aliás, aqui. Estamos falando sobre o Espírito Santo na igreja. Esse capítulo que começamos na semana passada, foi o fim da aula da semana passada, nós estamos tratando sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. Quais são as prerrogativas do agir do Espírito no meio do corpo de Cristo que é a igreja? E então nós falamos na semana passada, desde o advento do Espírito Santo como o administrador da igreja, o administrador da obra de Deus na vida da igreja, a partir de Pentecoste. Ele é responsável pelo nascimento da igreja, falamos na semana passada, apesar da igreja nascer do sacrifício de Cristo, mas efetivamente suas atividades enquanto igreja, por ordem do próprio Cristo, só teve início, volto a dizer, efetivamente a partir de Pentecoste. A presença do Espírito Santo na igreja é uma evidência da glorificação de Cristo, porque Cristo disse que o Espírito haveria de vir quando ele fosse glorificado. Se o Espírito veio, isto é uma confirmação da glorificação do Filho. E isto aponta também para a consumação da obra de Cristo, a letra C, que vimos na semana passada. Eu vou passando aqui rapidinho, né? Nós vimos a evidência, letra C, consumação da obra de Cristo. Letra D, a unção da igreja, o Espírito Santo é responsável pela unção da igreja. E habitação na igreja, o Espírito Santo habita na igreja a partir da sua descida em Pentecostes, habita e opera a partir da igreja. Finalmente, nós encerramos a aula passada falando que com a descida do Espírito Santo nós temos o começo de uma nova dispensação. Paramos aqui. Vamos lá então. Terminado aqui este breve resumo do que foi a aula da semana passada, vamos entrar corpo, alma e espírito na aula de hoje, página 49, o segundo ponto, dentro do assunto do capítulo 9, que é o Espírito Santo na igreja. Nós vamos falar agora do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo. A ele está entregue toda a administração da igreja até a volta de Jesus. Cristo assentou-se no céu, onde Deus, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. E o Espírito Santo desceu para começar a obra de edificar o corpo de Cristo. O propósito final do Consolador é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Estou falando da igreja. A crença na direção do Espírito
Espírito estava profundamente arraigada na igreja primitiva. Não havia nenhum aspecto da vida em que não se conhecesse, ou melhor, em que não se reconhecesse seu direito de dirigir ou em que não se sentisse o efeito de sua direção. A igreja entregou sua vida à direção do Espírito. Ela rejeitou as formas fixas de adoração até que no fim do século I, lá, ano 90 até ano 99, o final do século I, a influência do Espírito começou a ser posta de lado e, infelizmente, as práticas eclesiásticas ocuparam o seu lugar. Esses 2 parágrafos aqui, olha, dá para a gente refletir, daria para refletir a aula toda se tivéssemos tempo. Poderíamos ficar aqui 1 hora refletindo, fazendo ponderações e concluindo com certa tristeza a verdade destes 2 parágrafos. O que eles acabaram de nos informar? Na era primitiva, quando a igreja estava em seu nascedouro, para ser mais objetivo, aí falando de Atos dos Apóstolos, a origem da igreja, a igreja reconhecia plenamente a direção do Espírito sobre ela, reconhecia a autoridade. Quando eu digo reconhecia, se submetia, entendia que ela era dependente do Espírito em tudo e precisava, portanto, estar sensível à voz do Espírito para não agir em nenhuma circunstância da vida da igreja, desde aquela a qual possamos julgar ser mais simples, até aquela que, no nosso julgamento, possa ser mais complexa. Mas a liderança da igreja primitiva tinha o cuidado de não interferir, tinha preocupação de não tomar a frente do Espírito, de não fazer nada fora da direção do Espírito. Ou seja, não ser levado por uma direção humana, mecânica, eclesiástica, meramente falando, quando eu falo eclesiástica, está ligado à igreja, mas estou falando aqui da direção ministerial da igreja. Eles tinham a preocupação de em tudo estar sujeito à orientação, à direção do Espírito. E coloquei aí já no 2º parágrafo que, infelizmente, ao final do 1º século, paulatinamente, o que é isso? De pouco a pouco, devagar, foi se notando que o Espírito Santo foi perdendo espaço e o homem foi ocupando seu espaço. É claro, o Espírito, ele até certo ponto, ele respeita o ser humano que quer agir apartado dele. Ele não força a barra. Se o homem quer continuar sem ele, ele permite. Agora, vai ver até onde isso vai dar. Isso começou já no final do 1º século. A gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre a história da igreja. A gente vai perceber que isso foi aumentando, isso se intensificou e ficou gritante quando da união da igreja com o Estado, na época em que Constantino era o imperador de Roma e aliou o império à religião. Então o Espírito Santo foi colocado literalmente para fora, o homem era que liderava, a igreja fazia parte do Estado. Isso vai se intensificando até a Idade Média. A reforma protestante é um grito para a retomada da direção do Espírito, especialmente por intermédio da Bíblia, na direção da igreja, colocando de fora essa forçação de barra do homem de querer comandar a obra que não é de homens, que é de Deus, que é a igreja. Mas infelizmente, desde o final do 1º século, percebeu-se que o Espírito vem perdendo espaço e o homem vem ocupando o espaço. Não por fraqueza do Espírito, mas por permissão de deixar o homem querer se guiar sem ele. Então o Espírito permitiu. Ok, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, no tópico que já está até ali no slide, falando francamente. Mas a direção do Espírito é reconhecida nos seguintes aspectos da igreja. Primeiro aspecto,
em que a direção do Espírito é sentida? Na administração. Os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito. Paulo estava consciente de que todo o seu ministério era inspirado pelo Espírito Santo. Em todas as suas viagens, ele reconhecia a direção do Espírito Santo. Letra B, pregação. A presença e a direção do Espírito Santo na vida da igreja era percebido claramente na pregação. Meu irmão, aqui é outra história longa para a gente aqui, hein? Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado através do Espírito enviado do céu, conforme registra o apóstolo Pedro, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 12. O qual recebiam com gozo do Espírito Santo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. A pregação. A igreja primitiva estava acostumada, olha que coisa maravilhosa, irmão Ronaldo, estava acostumada a ouvir a mensagem do evangelho pregada pela direção do Espírito, no poder do Espírito, debaixo da orientação e da inspiração do Espírito. Então, era percebido, irmãos, até os ímpios percebiam. Haja visto o sucesso que a gente comprova nos resultados de conversões genuínas, de pessoas doutas, pessoas que têm lá o seu nível cultural elevado, sendo convencidos pela pregação de indoutos, de pessoas sem culturas. E por que que eles se dobravam e se curvavam àquela mensagem, aceitando-a, arrependendo-se de seus pecados e respondendo positivamente ao convite, ao apelo da mensagem? É porque eles reconheciam que por trás daquele que falava tinha algo superior que inspirava e que dirigia, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo estava na vida de Pedro, o Espírito Santo estava na vida de Paulo, o Espírito Santo estava na vida de Estevão, o Espírito Santo estava na vida de Filipe, e as multidões se convenciam de seus pecados e se entregavam, porque ouviam homens, mas não como voz de homens, mas como voz de Deus, usando aqueles santos homens de Deus. Era perceptível, era notório a presença do Espírito Santo nas ministrações, nas pregações. Infelizmente, não estou generalizando, nem seria sensato generalizar, mas sendo, vamos dizer assim, sendo coerente, não dá para nós dizermos hoje, não podemos dizer hoje, que não há muita influência humana, mecanismo humano, técnicas humanas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, ocupando o lugar do Espírito na ministração, na pregação da palavra. Tem muita técnica humana, muita. E aí, vale até aqui ressaltar, nós temos uma disciplina dentro da grade do curso básico em teologia, que às vezes ela é muito criticada por ser mal compreendida, que é a homilética. Quando nós nos reportamos à homilética e tratamos de técnicas para se falar em público, alguém acha que o estudo da homilética está formando pregadores secos sem o Espírito, está formando pessoas que tenham capacidade de manipular multidões sem terem vida com Deus. Nada disso. Definitivamente. Quando nós falamos de homilética, nós apenas ajudamos com as técnicas de linguística, com as técnicas de apresentação de sermão, a que a pessoa seja coerente na apresentação do seu sermão.
ela é inspirada pelo Espírito, mas ela precisa seguir algumas regras, como por exemplo, você está apresentando um sermão, você precisa que o seu sermão tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, para se fazer entender por quem te ouve. Você não está formando um robô, você não está formando um técnico em pregação da palavra, você está orientando a pessoa a trazer coesão, coerência, concordância para a sua mensagem, a fim de que a sua parte humana não atrapalhe o agir do Espírito. Porque olha, irmão, eu digo isso sempre, falando agora enquanto pregador, que tem algumas oportunidades ocasionalmente de exercer este ministério de pregador. Eu digo enquanto pregador, o meu maior desafio, enquanto pregador, é aparecer o menos possível na pregação. Esse é o maior desafio, aparecer o menos possível. Grande desafio que eu enfrento enquanto pregador é não permitir que a influência do que eu penso, do que eu acho, do que eu sou, interfira na mensagem. Irmãos, porque quando eu estudo a mensagem na minha casa, quando eu oro, quando eu busco a Deus, e Deus me dá a revelação, ela vem como uma bomba atômica explodindo dentro de mim. Porque vem direto daqui, a palavra, para cá. Explode. Extraordinário, que coisa fantástica, que revelação. Isso aqui é a mensagem para mudar um planeta Terra inteiro e mais outro se tiver. Que mensagem. Só que o problema é que na hora de transmitir, ela saiu daqui, vai passar aqui para chegar aí. E é nessa que passa aqui que atrapalha. Não alcança o mesmo resultado porque passou aqui. Aí vai entrar a minha forma de expressar, o meu falar, minhas ideias, a minha conjectura. Aí não alcanço o mesmo resultado, o mesmo impacto que eu tive quando eu li. Porque foi do Espírito para a minha vida. Quando vai para você, tem que passar por mim. Aí suja, irmão. Cano, a água é limpa, o cano é sujo. Mas pela misericórdia ainda chega um pouquinho de água limpa em quem ouve. Suficiente para salvar almas. Mas quando vem para cá é diferente. Então, a gente trata na homilética essas questões. O homem sumir, a mensagem ser enfatizada, a glória de Deus ser ali latente, visível, se possível, palpável. A gente fala sobre essas coisas. A igreja primitiva percebia isso. A gente vive uma época de uma pressão tão grande sobre nós pregadores. Vou voltar a falar aqui enquanto pregador, que a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que falar algo muito para ser recebido. Eu vou pregar no congresso, eu vou pregar no trabalho tal. Precisa ser algo. Eu quero que você me mostre na Bíblia uma mensagem assim, ó. Elas são todas simples. As mensagens são repetidas. As mensagens do Novo Testamento são repetições do Antigo Testamento. Como disse Isaías em certo lugar, ele só está dizendo o que alguém já disse. E pá! Aquele poder, aquele impacto, aquela maravilha. Não fez nada de extraordinário. Disse o que o Espírito Santo já havia inspirado alguém lá atrás para escrever. E ele diz. O sermão de Pedro de Pentecoste. Irmão, Jesus que vocês crucificaram e que Deus pelo seu poder o ressuscitou, é aquele que estava escrito pelos profetas que disseram isso, isso e isso. Também nos Salmos está escrito isso sobre ele também em tal lugar. E o pessoal, chega! O que eu faço para aceitar isso? Jesus nem deixou ele terminar a mensagem. A gente, então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar, eu tenho que injetar, eu tenho que encorpar. E a gente vai colocando, e quanto mais a gente coloca, mais o Espírito sai. Então a gente está percebendo isso. A igreja primitiva tinha a presença do Espírito na sua mensagem. Hoje tem muita coisa e pouco do Espírito. Tem muita coisa do homem e pouca do Espírito. Você quer ver? Eu, particularmente, uma forma de oferir a mensagem. Quando a mensagem termina e a pessoa fala muito bem do pregador, mas não lembra da mensagem, o pregador apareceu demais, e a mensagem nada. Quando a mensagem é concluída e a pessoa não lembra, como é que era o nome daquele pregador mesmo? Nem lembro o nome dele, mas que mensagem. Que mensagem, não lembro. Ele estava com gravata aqui, rapaz, nem prestei atenção, mas a mensagem, que mensagem.
A mensagem. Hoje não. Rapaz, eu não lembro o que ele pregou não, mas a gravata dele era verde, o terno era rosa, o sapato era azul, e não sei o que. Ele eu lembro. Se ele aparecer aqui de novo, eu sei quem foi. O que ele pregou, não tenho a mínima ideia. Está aparecendo muito o homem, pouco a mensagem. Isso é questão de gosto também, não estou dando aqui lição de como se vestir, porque eu, sei lá, também não devo ser aprovado nessa área não, mas a mensagem precisa aparecer mais do que o homem. Nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. O pastor A.J. Gordon, há muitos anos, fez a seguinte declaração: nossa época está perdendo seu contato com o sobrenatural. O púlpito está descendo ao nível da plataforma secular. Grandes oradores como os seculares, uma mensagem secular, uma mensagem, estamos descendo nível. A gente tem buscado se igualar a pessoas, grandes oradores, mas que tem pouco do Espírito, e às vezes não queremos nos inspirar em pregadores que, a despeito de terem poucas técnicas humanas, mas eram cheios do Espírito. Precisamos voltar a ser influenciados pelo Espírito em nossa pregação. Já falei também aqui em outras ocasiões que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. A mensagem inspirada pelo Espírito Santo tem como objetivo glorificar a Cristo. Logo, uma mensagem que não glorificou a Cristo, nós podemos colocar em xeque. Teria sido ela inspirada pelo Espírito Santo, já que não glorificou a Cristo? Então, busque glorificar a Cristo em suas mensagens. Busque que ao final da mensagem Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados. E não você, mas a Trindade Santa. Oração. A presença do Espírito Santo era notória na vida de oração. Jesus, tal qual João, ensinou a seus discípulos um modelo de oração como guia em suas petições. Porém, antes de partir, ele falou de uma nova classe de oração. Oração em meu nome. Não repetindo seu nome como uma espécie de repetição, mas sim como um modo de se aproximar de Deus, unido espiritualmente a Cristo pelo Espírito. Desse modo, oramos como se Jesus mesmo estivesse na presença de Deus. Paulo fala de orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Judas descreve os verdadeiros cristãos como orando no Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 e 27, lemos que o Espírito está fazendo em nós o mesmo que Cristo está fazendo por nós no céu, isto é, está intercedendo por nós. Assim como na terra Cristo ensinou a seus discípulos como deviam orar, da mesma maneira, hoje, Ele ensina a mesma lição por meio do Consolador ou Ajudador. Naquele tempo, foi por uma forma externa, agora é por uma direção interna. Orar no Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Oração no Espírito. Olha, irmãos, aonde nos falta intimidade com Deus para permanecermos na presença dEle em oração, sobra no Espírito. Aonde falta em nós esta intimidade, no Espírito sobra. Então, quando nós oramos no Espírito, o Espírito tem intimidade com o Pai para nos manter mais tempo ali na presença dEle. Às vezes falta assunto, quando nós oramos não no Espírito, falta palavras. A gente começa a ser tomado por preocupações, pensamentos espúrios, pensamentos toscos às vezes, passa na nossa mente, rouba a nossa atenção. Agora, quando nós oramos no Espírito, conduzidos pelo Espírito, gemidos inexprimíveis, pranto, choro, línguas estranhas, fazem parte da nossa oração. E aí, às vezes, quando você ora
sem a ajuda do Espírito, você dobra o seu joelho, depois de um longo tempo de oração, você se levanta na certeza de que esteve ali por um longo tempo, e quando olha no relógio descobre que ficou só 5 minutos, e parece que ficou ali 2 horas. Quando você ora no Espírito, ocorre o inverso. Você se levanta e parece que você ficou 5 minutos. Passou 1 hora, 1h30. Você orou no Espírito. A comunhão fluiu. A presença. Aí as coisas que são temporais, passageiras, terrenas, efêmeras, elas caem por terra. Você está na dimensão do Espírito. A igreja primitiva orava na dimensão do Espírito, o lugar tremia, milagres aconteciam, anjos desciam, subiam, eram vistos, enfim, oravam no Espírito. Nossa oração às vezes é muito mecanizada. A intimidade falta, e a gente usa muito termo técnico. Excelentíssimo Criador e sustentador do magnânimo universo, cujo qual fazemos parte por tua imensurável, incomensurável misericórdia e graça. Aí vai embora. Ó Deus inefável, ó Senhor, este miserável cão, esta pulga do deserto, que ousa a ti levantar a voz, que tu não me consumas na tua ira. Aí vai embora. Você conversa assim com seu pai? É assim que você chega perto do seu pai? Excelentíssimo Pai, permita-me aproximar-me de ti, para te... fala logo, menino. Que conversa é essa? A gente fala assim, o que você quer? Fala coisa estranha. Está passando mal? Você quer dinheiro? Geralmente quando a gente ora assim, a gente quer dinheiro. Pois é, Senhor, então, não tem aquele carro, aquela casa, a gente quer dinheiro, aí a gente faz esse rodeio todo com Deus. Não. A comunhão, a intimidade. Abba Pai, Paizinho, meu Pai querido. Aí você terminou de orar, você até ia pedir, esqueceu de pedir. Eu ia pedir, até esqueci. Mas o Senhor sabe. Acabou, sabe mesmo. Só adorou, só exaltou, só se derramou, chorou. Tinha tanta coisa para pedir, falar, nem pediu, mas no que você adorou, glorificou, o milagre acontece. Orar no Espírito é uma ferramenta a nosso dispor, a gente tem se valido pouco dela. Está à nossa disposição, temos nos valido pouco. Oração em secreto. Entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com teu pai que está em secreto. Nós temos usado o expediente dos hipócritas. Temos orado muito em público, pouco em secreto. Não temos tido vida secreta, vida íntima com Deus. E aí criamos o personagem público para mostrar publicamente uma vida que não existe no particular, no secreto. O Espírito Santo, ele foi enviado para, dentre tantas coisas que temos aqui dito, nos ajudar a orar, a termos uma vida de oração na presença de Deus. Olha, eu já falei para vocês algumas vezes do livro que estou escrevendo, Uma Igreja Divorciada do Calvário. O primeiro capítulo fluiu numa rapidez, o segundo capítulo eu estou quase um mês nele, que é justamente a igreja divorciada do altar da oração. Eu tenho conseguido escrever pouco, porque eu tenho apanhado muito. E antes de colocar no computador, eu digito. Antes de digitar, eu preciso mastigar e viver para poder escrever. Tenho apanhado muito. Eu comecei a ler muito sobre oração. Eu falei, não, agora eu vou ler mais sobre esse assunto. Semana passada encomendei mais 7 livros, estou esperando chegar, só sobre oração. Quero ler mais sobre esse assunto. Orando no Espírito, poder através da oração, reconhecido nos melhores livros de oração de... Fugiu o nome dele aqui agora. Comprei alguns livros de A.W. Tozer, Vida de Oração. Comprei alguns livros. Quero ler e buscar viver aquilo ali para depois escrever. Porque quando eu parei nesse capítulo, eu percebi que, olha, talvez seja a raiz das outras deficiências. A igreja é ruim de adoração porque é ruim de oração. É ruim na pregação porque é ruim na oração. É ruim no testemunho porque é ruim na oração. É ruim na vida com Deus porque é ruim na... Parece que eu encontrei o X da questão. Falei, não, está aqui.
E a contrapartida está ali também, porque o que vai mudar todas as áreas começa na oração. O avivamento é resultado da oração, o arrependimento resulta da vida da oração, a comunhão é resultado da oração. Falei, então, esse capítulo aqui, ele vai ter que ser o capítulo áureo, vai ter que ser o coração do livro, porque é ele que mais vai nos confrontar, mas é ele que vai nos dar uma melhor condição de mudar a situação, a oração. A gente está vivendo essa igreja, ostentação, ostenta muito, ora pouco, tem pouca vida íntima, pouca vida reservada. Enfim, isso é reflexo também da ausência da comunhão do Espírito na vida da igreja. Vou falar agora de testemunho. Alguém leia para mim, por favor. Testemunho. Leia esses 2 parágrafos aí, por gentileza. Testemunho na vida da igreja. A igreja apostólica, especialmente a da cidade de Antioquia, ela, nesse quesito aqui, testemunho, a gente pode dizer que, de certa maneira, ela largou na frente até da igreja sede de Jerusalém. Foi em Antioquia, que fica na Síria, país que está em guerra lá, capital Damasco, aquela região a nordeste da Terra Santa, do outro lado do Jordão, ainda nordeste, está ali o país Síria. A capital hoje é Damasco, nos tempos antigos era Damasco, mas nos tempos do Novo Testamento era Antioquia, em homenagem a um dos seus grandes líderes, Antíoco. Então deu o nome de Antioquia. Essa cidade, ela largou na frente nesse quesito testemunho. A Bíblia registra da seguinte maneira: em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então hoje nós somos chamados de cristãos, mas onde isso aconteceu pela primeira vez foi na cidade de Antioquia. Os discípulos, que em todos os outros lugares eram chamados de discípulos, um imitador do mestre, o seguidor do mestre, aquele que segue os princípios e ensinamentos do mestre, deseja ser como mestre, ser um discípulo. Em Antioquia, os discípulos de lá evoluíram tanto que se pareciam com o mestre. O mestre é Cristo. Os discípulos eram olhados e chamados de pequenos cristos, porque eram iguais a Cristo. Testemunho. Olhavam para os discípulos de Antioquia e diziam: se parece com aquele que foi crucificado em Jerusalém. O que ele vive é igual ao que eu ouço dizer daquele que foi morto lá em Jerusalém. Os ensinos que eu ouço acerca dele é exatamente a vida desses aqui. Eles são como Cristo, são cristãos. E aí hoje, cristão, crente, evangélico, protestante, gospel. O que a igreja é? O que a igreja é? O que você é quanto igreja? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou protestante, sou cristão, sou gospel. O que eu sou? O que eu me pareço? Discípulo de Cristo.
A igreja perdeu a identidade por conta da falta de testemunho. A falta de testemunho fez ela se descaracterizar enquanto igreja, pela falta de aparência com Cristo, falta de empatia com a vida de Cristo. A gente quer seguir a Cristo com ressalvas, com reservas. Por exemplo, algo que acontece hoje, e que isso era impensável na época da igreja primitiva, é dissociar vida religiosa, vida espiritual, de vida secular. A pessoa diz, não, na igreja, me comporto, isso, aqui, mas aqui é meu trabalho. Aqui é minha vida intelectual, o que eu falo, o que eu ensino na universidade é outra coisa, na igreja é outra coisa. Ele vai compartimentando as áreas da vida dele, ou seja, ele tem várias vidas. Ele tem uma vida cristã, ele tem uma vida cultural, ele tem uma vida social, ele tem uma vida trabalhista, sei lá, profissional, ele tem várias vidas, aí em cada lugar ele é uma pessoa. A igreja primitiva não tinha isso, compartimentamento, né, compartimentar a sua vida, não tinha isso, era uma só, era igual em todo lugar. Hoje já se há o absurdo, e a gente vai tangenciar, não vamos ir no centro, mas vamos tangenciar daqui a pouquinho esse assunto aí, o absurdo de hoje você vê, vincular na grande mídia, nos canais abertos de TV e rádio, pessoas que vivem vidas literalmente devassas, dado a impiedade, mas é crente, ou gospel, evangélico, sei lá, é da igreja. Não tem muito tempo, deu uma repercussão tremenda aí. Uma irmã da Assembleia de Deus, posando nua para a revista masculina. Foi perguntado ao pastor dessa irmã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus: o senhor concorda com isso? Esse é o trabalho dela, não tem nada a ver não. Ela vai ganhar uma bolada, né, pastor? Não vou dar o nome da igreja não, deixa para lá. Mas a Assembleia de Deus está lá. E daí para mais. Não, ali é a vida dela, lá é outra coisa. Lá ela assume um personagem, lá é uma caricatura, lá não tem nada a ver. Aqui na igreja não, aqui na igreja lá ela tira a roupa, aqui ela veste. Não muita, mas a ascensão do Espírito. 3. O que é certo de Cristo é certo do Espírito. Depois de concluir sua missão dispensacional, ele voltará ao céu em um corpo que ele criou para si mesmo. Esse novo homem, que é a igreja, o seu corpo. A obra distintiva do Espírito é tomar deles um povo para seu nome, nome de Cristo. E quando isso for realizado e houver entrado a plenitude dos gentios, se completar o número dos salvos, terá lugar o arrebatamento da igreja, que nas palavras do pastor A.J. Gordon, é o Cristo terrenal levantando-se para encontrar o Cristo celestial. Assim como Cristo finalmente entregará seu reino a Deus, o Pai, assim também o Espírito Santo entregará sua administração ao Filho. Alguns têm chegado à conclusão de que o Espírito já não estará no mundo depois que a igreja for levada. Isso não pode ser, porque o Espírito Santo, como deidade, é onipotente. O que sucederá é a conclusão da missão dispensacional. Falei onipotente, né? Onipresente. O que sucederá é a conclusão da missão dispensacional do Espírito como Espírito de Cristo, depois da qual ainda permanecerá no mundo com outra e diferente relação. 2 pontos a destacar para finalizarmos este capítulo. Primeiro, Cristo, o Filho,
Deixa eu achar o texto aqui, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus. Epístola do autor desconhecido, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E vai, não vou continuar. O assunto está falando da superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios de animais. Disse que os sacrifícios de animais eram repetitivos porque não eram perfeitos. Deus não se agradava daquela repetição constante. E aí de repente chega este ponto que diz: o Senhor não se agrada de sacrifício, senão as oblações, os sacrifícios seriam para o Senhor a resposta daquilo que o Senhor quer. Porém, quando entraste no mundo, falando do filho, corpo me preparaste. O pai preparou um corpo para o filho encarnar, entrar no mundo. E ele entrou no mundo pelo corpo que foi preparado pelo pai no ato do seu nascimento, virginal por Maria. Então aquele corpo foi preparado pelo pai, assumido pelo filho. O filho viveu neste corpo, preparado pelo pai. Aperfeiçoou o corpo, glorificou o corpo, depois de ter morrido e ressuscitado, e ascendeu ao céu, levando consigo o corpo que o pai lhe preparou. Porém, o filho deixou um corpo preparado para o espírito. E o espírito, então, entrou nesse corpo, vive nesse corpo, está aperfeiçoando esse corpo, glorificará esse corpo e ascenderá ao céu neste corpo. Que corpo é esse? Só o irmão Oséias lá atrás levantou as duas mãos. Vou te dar a segunda chance. Quem é esse corpo? Cristo preparou. Por isso nós somos chamados corpo de Cristo. O Espírito habita em nós. Está nos preparando, nos aperfeiçoando, nos purificando, nos santificando. No arrebatamento glorificará a ascensão do corpo de Cristo. Então, quem vai ser arrebatado? Resposta: o corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo? Essa é a segunda questão. Essa é a outra questão. É aí onde entra aquela, o tal que fala que já foi salvo antecipadamente, fugiu agora a palavra, predestinação, está lá dito, para predestinado. Quem é que está predestinado à salvação? O corpo de Cristo. A igreja está predestinada a ser salva. Desde a fundação do mundo, Deus predestinou para a salvação um corpo chamado igreja. Eu e você fazemos parte deste corpo, é outra história. Aí é individual. A predestinação é coletiva. Quem está predestinado é a igreja. Quando Paulo fala sobre isso na epístola eclesiológica, escrita aos Efésios, está falando da predestinação da igreja. A igreja está predestinada. O corpo de Cristo está predestinado. Se nós fazemos parte ou não dele, é que é a questão. Podemos fazer parte através
Espírito, nos convencendo do pecado, habitando em nós, etc, etc. Então, é isso aqui, a ascensão do Espírito, ele levando a igreja. O segundo ponto polêmico é, depois do arrebatamento, o Espírito ainda estará na terra. Fazemos aqui uma distinção entre o que se quer dizer com a presença do Espírito na terra. Porque dizer que o Espírito não mais estará presente implica em dizer que ele não é onipresente. Porque se é onipresente, qual é a dúvida? Que ele vai estar presente. Ele não é onipresente? O que é ser onipresente? Não é estar presente em todos os lugares? Então qual é o lugar que ele não vai estar presente se ele é onipresente? Então ele vai estar presente. Ele é onipresente. A questão é, fazendo o quê? Fazendo o quê? Nessa dispensação, a da graça, a do Espírito, a da igreja, o Espírito está presente, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, salvando, libertando, etc, etc, inspirando, fazendo a obra dispensacional dele de salvação. No juízo da grande tribulação, aí a obra já não é uma obra que é realizada agora na dispensação do Espírito, da graça. Aí já é uma obra de juízo, de julgamento, coisa que veremos com detalhe ao estudarmos escatologia. Mas esta questão deve ser analisada com calma, de forma pontual. Ele é onipresente, então estará presente. Fazendo a mesma coisa que faz hoje? Não. Vamos ver qual é a missão do Espírito quando terminar a dispensação da graça. Terá outra função. E isso é que será analisado quando chegarmos lá. Falando francamente, irmãos, para fecharmos aí o capítulo. Veio juízo. De juízo. De juízo, sim. Vai começar um período de juízo. Ao final de cada dispensação culmina com o juízo. A gente vai, em escatologia, inclusive, a gente vai falar sobre as dispensações, e há um ciclo comum que se repete em cada dispensação. Revelação, desobediência, juízo. Nova revelação, desobediência, juízo. A dispensação da graça, a mesma coisa, revelação, desobediência, juízo. A última dispensação, milênio, também seguirá esse ciclo. Mas a gente vai falar isso lá. Falando francamente, a pergunta é, quem vai me responder é você. Por que variou muito o ministério do Espírito Santo exercido na época da igreja primitiva em relação à igreja dos nossos dias? Por quê? Sendo bem objetivo na resposta, porque infelizmente as práticas eclesiásticas ocuparam o seu lugar. Em lugar de eclesiástica, porque às vezes pode até parecer que a gente está falando mal da direção da igreja, mas não é o caso. As práticas humanas, né? A intromissão do homem querendo dirigir no lugar que não lhe é cabível. O homem não, eu acho que tem que ser assim, até, irmão, até uma democracia numa igreja, isso é antibíblico. Até uma igreja democrática é antibíblica. O que é democrática? É o governo do povo. Governo do povo, isso é povocracia, o governo do povo. Igreja não é governo do povo, não é o que o povo quer. O que o povo quer quando Moisés está lá no monte, o líder? O povo quer bezerro de ouro. O povo quer bezerro de ouro. E Deus está dando a Moisés a ordem que é para dar ao povo. E o povo está pressionando o substituto de Moisés, Arão, a que faça o que o povo quer. Arão cedeu o governo, o desejo, a vontade do povo. E não esperou Moisés, que descia com a revelação da vontade de Deus. A igreja tem que esperar a revelação da vontade de Deus e acatá-la, obedecê-la, não se curvar à vontade do povo. Mas aí o povo vai embora, não vai vir à igreja, mas o povo não é igreja.
se não quer se dedicar e submeter à vontade do Espírito? A pessoa quer ficar juntando bode, né? Em relação à pregação do Evangelho, qual a diferença da igreja primitiva para a igreja atual? Para fechar, infelizmente a inspiração do Espírito Santo foi substituída por interesses pessoais. A pessoa já prega com segundas intenções, para fazer uma segunda agenda, para se defender, aí usa o púlpito. Alguém falou mal dele na rede social, ele vem pregar no domingo, se defendendo do que falaram dele lá. E aí vai. Ele sabe que a igreja tem dinheiro, não gosta de santidade, mas tem dinheiro, ele prega a vitória e depois arranca uma oferta. Os interesses pessoais. E aí não vai mais submeter-se à direção e à orientação do Espírito. Infelizmente, tem ocorrido muito. A gente pode voltar aqui depois, se alguém não terminou. Vamos para capítulo 10. O Espírito Santo e a santificação do crente. Vou começar com esta frase aqui de Wesley, John Wesley. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Quando você se converte, você deixa o mundo e vem fazer parte da igreja. Começa o processo de santificação. Vou usar um termo aqui que eu vou criar agora. Desmundanização. Olha que interessante. Começa a desmundanização. É a obra do Espírito, tirar o mundo, subtrair o mundo da vida do novo convertido. Salvação e santificação são obras realizadas por Jesus no homem integral, espírito, alma e corpo. A Bíblia afirma que fomos eleitos desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Esta verdade está implícita em João 19:34. Do lado ferido do corpo de Jesus fluíram a um só tempo sangue e água. Isto é, o sangue poderoso de Cristo nos redime de todo pecado, mas a água nos lava de nossas impurezas pecaminosas. Cristo morreu para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A salvação e a santificação devem andar juntas na vida do crente. Todo salvo precisa demonstrar a sua salvação numa vida de santificação. As suas atitudes, a sua conduta, as suas ações refletem a sua salvação. Suas obras de bondade, as suas obras como resultado do fruto do Espírito, é o reflexo, ou é uma, vamos dizer assim, uma declaração pública da sua salvação. É aquela questão, né? As obras não são para nos salvar, mas porque somos salvos fazemos boas obras. Então as boas obras é o reflexo da salvação, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Então praticamos as boas obras. Logo, se alguém não pratica boas obras, você não vai dizer que essa pessoa não é salva, no sentido de que o não praticar de boas obras não lhe dará direito à salvação. Mas o não praticar de boas obras revela que ela ainda não passou pela salvação. Porque quem é salvo dá testemunho, quem é salvo pratica boas obras, quem é salvo vive uma vida de santidade. A santidade de Deus, a Bíblia diz que nosso Deus é santíssimo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é intrínseca, absoluta e perfeita. É o atributo que mais expressa a sua natureza. No crente, porém, a santificação não é um estado absoluto. É relativo, assim como a lua, que não tendo luz própria, reflete a luz do sol. Deus é santo
E quem almeja andar com ele precisa viver em santidade segundo as Escrituras. Olha só, quem deseja andar com ele precisa viver em santidade. Isso aqui, ó. Santidade. Deus quer que os homens vivam em íntima comunhão com ele. Porém, isso só é possível quando eles, os homens, aceitam as condições impostas por Deus. Deus quer ter comunhão com o homem. Mas para que o homem usufrua da comunhão com Deus, é necessário que o homem cumpra regras estabelecidas por Deus. Volto a dizer, não é democracia. Eu quero, eu gosto, isso eu não gosto, isso eu acho bom, isso eu não acho bom. Não é democracia. Não é aqui pode, ali não pode, essa igreja permite, aquela não permite. Não é democracia. É teocracia, é o que Deus determina. A comunhão com Deus está ligada a uma determinação dele. E qual é a determinação? Está aqui, ó, sede santos porque eu sou santo. Então, para ter comunhão com Deus Santo, precisa viver em santidade. É a porta, ou é a estrada que nos faculta esse caminhar junto com Deus, é a vida de santidade. A gente vai falar aqui alguma coisa primeiro, aqui sobre o que não é santificação, porque se há uma interpretação equivocada de santidade, o próprio Pedro enganou-se a respeito da santificação. Está lá em Atos 10, versículos 10 a 15. Ele disse, não, eu sou santo. Isso aqui é o episódio de Cornélio. Cornélio está lá sendo visitado por um anjo. Ele fazia boas obras, dava esmolas, orava. Um anjo desceu na casa de Cornélio, mandou Cornélio ir em busca de Pedro, que estava se eu não me engano, em Jope, e trazê-lo até a casa de Cornélio para pregar o evangelho a Cornélio. O anjo estava ali. A gente acabou de ler ainda há pouco. A mensagem do evangelho é a prerrogativa da igreja. Deus não deu aos anjos esta incumbência. Os anjos até queriam. Estava ali, diante de Cornélio, com a mensagem aqui na ponta da língua, mas não pode pregar. Então como é que faz? Chama o Pedro, ele vai pregar para você. Aí foi lá chamar o Pedro. Pedro está tendo a visão dos lençóis que descem com animais imundos. E o Pedro ouve a voz de Deus: mata e come. Não como isso. Mais santo que Deus? Se Deus está mandando você fazer uma coisa, não, isso eu não faço, eu sou muito santo. Mais santo que Deus? Aí, segunda vez, come? Não como. Você é imundo. Não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Aí chega lá alguém chamando o Cornélio. Pedro vai lá com muito custo na casa do Cornélio. Vou entrar na casa de um pecador. Olha o Pedrão se achando, né? Vou entrar na casa de um pecador. Vai lá, limpa os pés para entrar na casa do pecador. Vai pregando. É igual o Pedro, me lembra o Jonas. Vai com a maior má vontade do mundo para pregar para o Cornélio, igual o Jonas pregando lá para Nínive. O seguinte, se você não se converter, juízo de Deus vai cair, pronto, falei. O povo se converteu. É obra do Espírito. Pedro está do mesmo jeito na casa do Cornélio. Cornélio, eu vim aqui dizer para você, o Espírito caiu, batizou o Cornélio com o Espírito Santo. Aí o Pedro, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu não vou batizar em águas alguém que foi batizado com o Espírito Santo? Vou ter que batizar ele em águas. Batizou ele em águas. Daí para frente, o ministério de pregar aos gentios foi entregue a quem? A Paulo. Porque Pedro ficou com muito nome toque, aí ele falou, me dá esse ministério para cá, eu vou salvar outro, vou entregar para ele. E aí é essa questão. Às vezes a gente fica, não vou fazer, não vai fazer não. Eu vou levantar outro que vai fazer melhor do que você, e lá na frente ainda vai te dar lição de moral, lá em Gálatas capítulo 2, por causa da sua dissimulação. Você acha que é santo demais, mas é hipócrita. Mas eu te pego lá na frente com esse que eu vou levantar. Mas o caso é, santificação não é exterior, não é do lado de fora. Não é eu como isso, não como aquilo, não vou. Enfim, Pedro estava equivocado em relação à santificação. Em primeiro lugar, santificação não é exterioridade, usos, práticas, costumes.
Estes últimos, falando dos costumes, quando bons, devem ser o efeito da santificação e não a causa dela. Você está entendendo a relação de causa e efeito? Né? Não é o que eu visto isso para ser santo, ou não visto aquilo para ser santo. A relação de causa e efeito é o contrário. Eu não visto isso ou visto aquilo não para ser santo, mas porque sou santo. A santidade muda a minha forma de vestir. A minha forma de vestir não muda o meu caráter. A minha forma de vestir não muda a minha velha natureza. Porque eu corto o cabelo aqui, eu corto ali, porque eu uso essa presilha, ou a xuxinha, ou não sei o quê. Enfim, sei lá. Não muda o caráter. Não muda a natureza. Agora, uma pessoa regenerada, com caráter mudado, ela não vai aparecer no domingo com cabelo amarelo, no outro domingo cabelo rosa, no outro cabelo verde, cabelo cor de burro quando foge, fica aquele carnaval lá. Pô, não. A pessoa, bom senso. A santidade faz ela mudar até essas extravagâncias. Agora, o contrário não, irmão. O exterior não muda o interior. O interior é que muda o exterior. Então a santidade, ela é uma... a gente vai falar depois do que é a santidade, deixa eu continuar aqui falando do que não é. Maturidade cristã não é pelo tempo que algo se torna limpo, mas pela ação da limpeza. A maturidade cristã varia, como se vê aqui em 1 João 2, 12, 13, filhinhos, pais, mancebos, filhos. Não é pelo tempo de casa. Sou santo, por quê? Porque tem 30 anos que eu sou crente. Sou santo porque tem 20 anos que eu sou crente. Tem 10 anos que eu sou pastor, sou santo. Não é pelo tempo também que é a santidade. É pelo tempo de casa. A santidade vai impregnar nela. Negativo. Batismo com o Espírito Santo e manifestação de dons espirituais também não é certidão de santidade. O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais em si mesmo não equivale à santificação como processo divino e contínuo em nós. Não. Pode também ser o resultado ou potencializado por uma vida santa, mas não produz uma vida santa. É resultado. Vamos entender então a santificação. Santificar e santificação. Santificar é pôr à parte, separar, consagrar, dedicar uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal. Santo é o crente que vive separado do pecado e das práticas mundanas pecaminosas para o domínio e uso exclusivo de Deus. É exatamente o contrário do crente que se mistura com as coisas tenebrosas do pecado. A santificação do crente tem dois lados: sua separação para a posse e uso de Deus, separação do pecado, do erro e de todo e qualquer mal conhecido para obedecer e agradar a Deus. Ela tem também 3 aspectos: posicional, progressivo e futuro. Vamos falar dos aspectos e dos lados da santificação. Já falamos aqui do apartar-se do pecado e consagrar-se para Deus. O lado negativo e o positivo. Quando a gente fala negativo, tem a ver com dizer não ao pecado. Positivo, dizer sim para Deus. Então o lado negativo da santificação se refere à mortificação do velho homem. É o ato de Deus em que a contaminação e a corrupção da natureza que resultam do pecado são removidos gradativamente. O aspecto positivo é justamente a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para boas obras. É o ato de Deus nos capacitar para uma vida em santidade. Então as duas coisas vão acontecendo simultaneamente. Vai morrendo o velho e vai sendo vivificado o novo. Vai sendo mortificado o velho e vivificado o novo. Você vai diminuindo as práticas mundanas e vai se dedicando mais para as coisas santas. Esses dois lados, ou dois aspectos da santificação. Em ambos os aspectos ocorrem de forma simultânea. O resultado é um viver para Deus conforme Romanos 6,11. Olha o que diz Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Morto para o pecado, vivo para Deus, mortificando a velha natureza, tendo a nova vivificada. Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, está morto, vivo não mais eu, Cristo vive
em mim. Falando aqui dos estágios da santificação, está aí no seu livro, mas eu vou seguir aqui para a gente terminar. Eu coloquei aqui também. É o posicional, progressivo e futuro. A gente já falou dele também em outras ocasiões. E eu me lembro bem do texto que nós usamos. Vamos usar esse texto aqui para a gente encerrar. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de João. Sempre usa esse texto. Primeira epístola de João, capítulo 3. Os 3 estágios. Posicional, progressivo e futuro. Posicional, quando você aceita Jesus, a sua posição naquele momento, que era até aquele momento, de pecador condenado ao inferno, no momento que você se entrega de verdade a Cristo, a justiça de Cristo é imputada em você. E naquele momento, então, diante de Deus, você é visto como um santo, por causa da santidade, da justiça de Cristo que é imputada em você. Então, naquele momento, você é santo. Já disse isso em outras ocasiões. O problema é que a gente não morre naquele momento. A vida segue. E aí você começa a se deparar com propostas do pecado. Segunda-feira vem, muita coisa acontece, aquela coisa gloriosa do domingo, quando você se entregou, sentiu as correntes, os grilhões, o pecado indo embora e a santidade de Cristo te dominando, mas depois a vida vai seguir. E agora você vai entrar no outro estágio da santidade, que é progressivo. Você precisa crescer, progredir, evoluir em santidade, até chegar ao último estágio, que nós estamos chamando de santidade futura, que ocorrerá no arrebatamento da igreja. Ali é o último estágio da santificação, chamado de glorificação, quando o seu corpo será glorificado. Esse corpo do pecado, a carne que é sujeita ao pecado, que é inclinada para o pecado, será revestida do que é incorruptível, do que é imortal. Você receberá então um corpo glorificado. Esse é o último estágio da santificação, por isso a chamamos de santificação futura. Está aí 1 João capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora, olha aí, isso aqui é posicional. Agora somos filhos de Deus. Isso aqui é naquele momento que você entregou a vida a Jesus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Futuro. Agora somos filhos, mas ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele, Cristo, se manifestar no arrebatamento, seremos como? Semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então lá, quando Ele se manifestar no arrebatamento, seremos semelhantes a Ele. Santificação futura, ou estágio futuro, quando formos glorificados. Então perceba, agora somos filhos de Deus, posicional. Ainda não é manifesto que haveremos de ser no futuro, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Futuro, ao versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, que esperança? De vê-lo no futuro, face a face, de ser semelhante a Ele, de participar do arrebatamento. Qualquer que tem essa esperança faz o quê? Purifica-se a si mesmo, como Ele, como é que diz aqui? Como também Ele é puro. Purifica-se a si mesmo, purifica-se a si mesmo. Aqui já é contínuo, progressivo. Esse é o outro estágio. Posicional, agora somos filhos. Progressivo, purifica-se, purifica-se, purifica-se. Futuro, semelhantes a Ele no arrebatamento. Estes são, portanto, os estágios da santificação. Faltam 10 minutos para as 9.
Deixa eu tomar mais uns minutinhos aqui. Falei com vocês aí da nossa carteirinha, né? Credencial do estudante de teologia. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou passar aqui para todos vocês pegarem, lembrando que esta que eu tenho em mãos, apenas a imprimi num papel de cartolina e plastifiquei. Não será assim de vocês. Será como um cartão de crédito, né? Aquele modelo, chama como PVC, né? Cartão magnético, PVC, tudo direitinho. E nós vamos fazer apenas 2 alterações aqui. Aonde está número de matrícula, como a gente não numera os matriculados, vai entrar aqui o seu RG, o seu número da sua identidade. E onde está aqui validade março de 2018, na verdade será dezembro, que é quando esta turma se formará, encerrará em dezembro de 2018, ano que vem. Então aqui verá o seu nome, seu RG, a data de nascimento e a validade, minha assinatura enquanto diretor, sua foto. Enquanto isso, esse tempo que a gente vai terminar de ajustar alguns detalhes, quem não providenciou foto, providencia. Para a próxima semana, o que nós vamos fazer? Aqui, Tiago, eu vou pedir ajuda, de repente, da Carol, né, para não sobrecarregar a Gabriela. Nós vamos pegar as fichas de vocês com os nomes completos, para que vocês olhem a ficha e confirmem que o nome está correto. Porque às vezes você é médico, né? Escreveu daquele jeito lá, abençoado, e a gente digitou, Tiago e eu, e aí está lá Ferreira, a gente entendeu Nogueira, Pereira, Vieira, Oliveira, Silveira, não, é Ferreira. Mas aí você tem que traduzir. Aí você confirmou, deu ok, a gente vai fazer. O valor eu vou confirmar essa semana, mas como disse, não deve passar de R$5. Aí a gente vai começar a ver isso a partir da semana que vem. Daqui a pouco eu vou passar aí para vocês. Vamos lá para o intervalo, são 8:55, vou dar para vocês 10 minutos, quando for 9h05 eu chamo vocês. Vamos lá então, vamos retornar ao último capítulo, capítulo 11, ainda falando da santificação como um processo. É um dos pontos mais importantes. Por que a gente está tratando deste aspecto da vida cristã dentro do nosso estudo do Espírito Santo? Acabei de dedicar um capítulo falando do Espírito Santo, a santificação do crente, agora a santificação como processo dentro do nosso material de pneumatologia. Porque dentre tantas missões do Espírito Santo, a gente está destacando aqui, e eu falei para vocês, que a gente sempre tem trabalhado as obras do Pai, obras do Filho, obras do Espírito, neste viés de preparar o povo que vai morar no céu, da igreja, soteriologia, salvação. Então, este aspecto, santificação, é a prerrogativa máxima do Espírito Santo. Sem ele, ninguém consegue viver em santificação. Ninguém consegue dizer não para a carne sem o Espírito. Ninguém consegue vencer o seu velho homem sem o Espírito. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, o espírito humano está morto, a alma dominada pela carne só faz o que é mal. O Espírito Santo vivifica o espírito do homem, onde passa a habitar, e a partir de onde trava-se a batalha contra a carne pelo domínio da alma, que no final das contas é o que se salva ou se perde, a alma do homem. Destacamos sempre também, nós não temos uma alma. Você sabia que nós não temos uma alma? Nós somos uma alma, que temos um corpo. Você não é esse corpo, isso aí é o invólucro. Isso aí é a embalagem que vai se deteriorando, a sua pessoa, a sua personalidade. Quem você é, a sua alma. Está abrigada na sua alma. E é aí que o Espírito Santo, através do Espírito humano, é aí que a batalha pelo domínio desta está travada. E dentro do processo da santificação, o Espírito Santo também opera. É uma faceta das mais importantes do seu ministério. Quanto a carteirinha deve estar circulando aí, hein? Vocês passar o zóio nela aí, só mais ou menos para ter uma breve noção.
A partir de semana que vem a gente manda brasa aí. Vamos lá. O crescimento do crente em santificação ocorre à medida que o Espírito o rege soberanamente. E o crente, por sua vez, o busca em cooperação com Deus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O lado divino da santificação progressiva. Vamos ver o lado de Deus. Aonde é que entra Deus? Na santificação. São meios que o Senhor utiliza para santificar-nos em nosso viver diário. Esses recursos divinos são o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a glória de Deus manifesta, a fé em Deus. Isso aqui é a parte de Deus para nos santificar. O sangue de Cristo nos purifica, a palavra de Deus nos purifica, o Espírito Santo nos purifica. Então são as ferramentas que nos são dadas pelo Espírito, por Deus, para a nossa vida continuada, ou a nossa vida de contínua santificação. O lado humano. Deus é quem opera a santificação no crente, embora haja a cooperação deste. Os meios coadjuvantes de santificação progressiva são, vamos falar dos meios coadjuvantes, porque os protagonistas são divinos. Os coadjuvantes, primeiro lugar, o próprio crente. Você tem que cooperar para a sua própria santificação. Sua atitude e propósito deve ser santo, separado do mal para a posse de Deus, são indispensáveis. É o crente tendo fome e sede de ser santo. Então tem que haver este apetite, tem que haver este desejo, esta predisposição, esta entrega. Eu quero ser santo. Quando falamos assim, quero ser santo, significa dizer, eu quero ser como Cristo. Eu quero imitar a Cristo, eu quero me parecer mais com Cristo, eu quero agradar a Cristo em meu viver diário. Estava falando há pouco aqui do livro A Guerra contra Deus. Tem um trecho que eu escrevi também, que entrou lá no livro a pedido do autor, e eu falei justamente sobre a santificação. Eu queria que você prestasse atenção numa reflexão que eu fiz sobre a santificação e acabou fazendo parte do livro, uma conversa nossa que estávamos tendo, sobre como o homem está tão, estou falando até do cristão, de uma forma geral, o nosso cristianismo, como é que ele está tão impregnado de coisas ruins, a vida religiosa está tão próxima do profano, as coisas estão tão mescladas, que até a santificação, que é bom, é ordenança bíblica, devemos buscá-la, mas a nossa disposição para a santificação às vezes é contaminada. Às vezes a intenção da gente buscar a santificação, não estou falando da santificação em si, estou falando da intenção do nosso coração em buscar a santificação, está danificada, está contaminada, está deteriorada pela velha natureza. Eu me esforço para ser santo, não para agradar a Deus, mas para mostrar para a igreja que eu sou melhor do que o presbítero Edinaldo. Esse é o meu objetivo. Ninguém sabe, mas eu estou buscando a santidade, porque eu quero que todo mundo saiba que eu sou melhor que a irmã Adriana. Estou dando exemplo. É isso que eu quero, é essa a minha motivação, é essa a minha busca. Eu subo um monte, eu oro, eu jejuo, para no final os outros falar, esse é mais santo que esse. Aí eu me realizei, me satisfiz, porque recebi este retorno, este feedback. Eu sou maior, eu sou melhor. Olha até que nível o homem caído, corrupto, pode influenciar, até na disposição de se santificar, se a gente não vigiar. Até na disposição de se santificar. Não é com um desejo nobre
de glorificar a Deus e de buscar viver em concordância com a sua vontade. Mas eu quero ter vantagem nisso também. Quero ter vantagem nisso também. Por conta disso, está na moda publicar autossantificação. Quem nunca recebeu lá o post lá? Estou indo buscar a Deus, mande agora o seu pedido. Estou indo para o monte, estou voltando, não sei o que. Aqui meu joelho de oração, está aqui, e não sei o que lá. Estou descendo agora, tira foto do relógio. E fica todo dia, olha aí, irmão, eu aqui, olha eu ali, olha eu aqui. Eu estou ali, eu estou aqui, eu. E aí você tem que ficar, oh glória, aleluia, é isso aí, meu irmão. Aí vai daqui para lá e o negócio vem de lá para cá. Eu vou de novo, e vou. Aí vai assim, ó. Depois você parar para pensar, irmão, por que eu estou fazendo isso? O que está me motivando a buscar a Deus, sair de madrugada, ir para o monte, orar? Percebam, não estou criticando a atitude não, ela é nobre. Estou refletindo sobre a motivação. Sua, minha, nossa. É aqui que pega. Estou fazendo, Deus, sim. Por quê? Para quê? Com que propósito? Com qual motivação? Às vezes a contaminação está aí. É aí que a gente tem que voltar tudo e... Está errado. A pessoa vai... A pessoa está passando a necessidade, um membro da igreja. Aí vamos lá. Vou lá atender os irmãos. Chama 2, 3 aí com filmadora, câmera, não sei o quê. Vai, pega o flash na hora que eu entregar a cesta básica. Pô, fica expondo os outros. Expondo as pessoas. Mas, irmão, tá desse jeito. Não sei se você vê ou sou eu que vejo essas coisas. Tá aqui, ó. Vamos lá na casa do miserável. Aqui, ó, na casa do irmão que tava lá. Eu fui lá socorrer o pobre coitado aqui, ó. O irmão está precisando. Você permite eu tirar uma foto? Pô, estou com fome. Tira foto, irmão. Fazer o quê? Tira foto. Filma, me humilha aí, eu estou com fome. Agora se coloca no lugar, vê se você queria ser exposto dessa maneira. A motivação, irmão. Estou refletindo sobre isso. Eu, você, nós. Estou me eximindo, não. Eu estou refletindo sobre isso. Por que a gente faz? Para que a gente faz? No final das contas, quer que volta para nós. Volta tudo para nós. Não chega nada lá. Fica aqui, a gente fica trocando figurinha. Eu te elogio, você fala bem de mim. Eu te exalto, você me honra. A gente fica aqui trocando figurinha. E não chega nada lá. Sobre isso que a gente precisa refletir. Estamos falando de santificação. Ser semelhante a Cristo, para a glória de Deus. Por que fazemos isso? O próprio crente, então, é o lado humano da santificação. Segundo, o santo ministério. Obreiros do Senhor têm o dever de cooperar para a santificação dos crentes. Terceiro, pais que andam com Deus, assim como Jó, os pais devem cooperar para a santificação dos filhos. Eunice, por exemplo, colaborou com a integridade de Timóteo, seu filho. Por outro lado, pais descuidados podem influenciar negativamente seus filhos, como no caso de Herodias, que influenciou sua filha Salomé. Estou falando aqui daquela que acabou fazendo a sua filha dançar diante do Herodes para ter a cabeça do profeta João Batista. Quarto lugar, as orações dos justos. A oração contrita, constante e sincera tem efeito santificador. Em quinto lugar, a consagração do crente a Deus. A rendição incondicional do crente a Deus tem efeito santificador. Então aqui são usei o termo aqui, né? O lado humano da santificação progressiva. Agora vamos falar dos estorvos a santificação. O que são estorvos? O que atrapalha, que emperra, o que de certa forma tenta impedir o avanço da santificação progressiva. Estorvos são embaraços que impedem o cristão de viver em santidade, tais como: primeiro estorvo, desobediência, desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinado à conhecida vontade do Senhor.
Isso atrapalha. Um crente rebelde, que vive em desobediência à vontade de Deus, ele tem um prejudicador ativo da sua santificação, sua desobediência. Em segundo lugar, a comunhão com as trevas. Comungar com as obras infrutíferas das trevas, com os ímpios, seus costumes mundanos e suas falsas doutrinas. O salmista já falou: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a comunhão com as trevas, comunhão, andar junto, ter relacionamento. Não falo do seu colega de trabalho, que você está lá 24 horas, não, mas 8 horas por dia do lado dele. Estou falando de comunhão, irmão, comungar do mesmo sentimento, dos mesmos pensamentos. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Isso é estorvo à santificação. Terceiro lugar, áreas da vida não santificadas. Alguns aspectos reservados da vida do crente que não foram consagrados a Deus devem ser apresentados ao Senhor, como por exemplo, mente, os sentidos, pensamentos, intuitos, apetites, desejos, linguagem, gostos, vontade, hábitos, temperamento, sentimento, etc. Áreas da vida. Tem área que você entrega para Deus, outra área você tem reserva, que não, ali. Então, quando você tem reserva em entregar áreas da sua vida, são estorvos à santificação, impede, bloqueia o seu avanço. Finalmente, necessidade de santificar-se. Vejamos por que é necessário seguir a santificação. Só o primeiro motivo já nos seria mais do que suficiente. A Bíblia ordena. Ponto final, acabou. Tem que ser santo porque a Bíblia ordena. Mas a gente vai falar outros. A Bíblia afirma que temos em nós a lei do pecado, daí ela ordena que sejamos santos. O Senhor habita somente em lugar santo. Segundo lugar, só os santos serão arrebatados. Aí, quer um outro motivo ainda melhor do que esse? Só os santos serão arrebatados. Corpo de Cristo, habitação do Espírito Santo, que está, portanto, por ele sendo santificado. Só estes serão levados. O Senhor Jesus, que é santo, virá buscar os que são consagrados a ele. Por isso, a vontade de Deus para a vida do crente é que ele seja santo, separado do pecado. Terceiro, a santidade revelada de Deus. Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é a santidade de Deus. Em parte, é revelada através de procedimento justo e da vida santificada do crente. Então, o crente não deve ficar observando, nem exigindo santidade na vida dos outros. Ele deve primeiro demonstrar a sua. Ou seja, o mundo vê a santidade de Deus através da igreja. Por que a igreja precisa ser santa? Porque é ela que manifesta Deus ao mundo. É ela que revela o caráter de Deus ao mundo. Uma igreja ímpia vai dar ao mundo a entender que o nosso Deus é um Deus profano. Vai dar a entender a este mundo que o nosso Deus é como Baal, não é um Deus santo. Então a santidade da igreja é importante, porque revela o Deus que habita na igreja. É a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Os ataques do diabo. Devemos atentar para o fato de que o inimigo centraliza seus ataques na santificação do crente. A principal tática que o adversário emprega para corromper a santidade é o pecado da mistura. Isso ele já propôs antes a Israel através de Faraó, o que abrange mistura da igreja com o mundanismo, a doutrina do Senhor com as heresias, da adoração com as músicas profanas e etc. Em muitas igrejas hoje, a santificação é chamada de fanatismo. Nessas igrejas, falam muito de união, amor, fraternidade, mas não da separação do mundanismo e do pecado. Notemos que as virgens da parábola de Mateus 25 pareciam todas iguais. A diferença só foi notada com a chegada do noivo.
Estejamos, pois, preparados para que não haja surpresas desagradáveis quando do retorno do nosso noivo. Ergamos a bandeira da santidade e mantenhamos-nos sempre avivados para o arrebatamento. Antes de fazer a última pergunta e respondê-la, veja aqui algumas coisas tristes, mas reais. Estamos falando aqui de mistura. Estados Unidos da América. Existem igrejas lá que tem grupos de cristãos que se juntam em bares para estudar a Bíblia enquanto batem papo e bebem uma cervejinha. Você tem algumas igrejas na América, na Europa, que fazem isso, tomando cerveja e estudo bíblico. Não vos embriagueis com vinho, né? Mas ali é cerveja, enfim. Não tem nada na Bíblia falando, né, de cerveja. Vão argumentar eles. Igreja monta ringue de vale tudo em templo para atrair mais jovens ao culto. Culto? Mas não está atraindo eles para o culto. É umas coisas assim que eu não... é para atrair os jovens para o culto. Mas eu não estou vindo para o culto, não. Estão vindo é para ver o Vale Tudo. O nome aí como é que é? É Vale Tudo. Tem igreja, monta ringue no púlpito. E aí, meu irmão, sabe como é que termina essa história? Sangue para todo lado, só que não é o do cordeiro. Não é o do cordeiro. Aí ali você vai ver quem é leão, quem é tigre. Mas olha, e esse aqui? Isso é Brasil, tá? Superando o preconceito. O pastor evangélico é também drag queen. É pastor, mas faz show de drag queen. Foi reportagem aí de alguns jornais desses aí, sensacionalistas e tal. Irmãos, está cada vez mais rotineiro. Igreja dos gays, né, o refúgio, igreja do refúgio e tal. E as pessoas estão tendo tudo isso aí como normal. Como normal. Muita gente está vendo o evangelho dessa maneira. Balada com Jesus vira febre no Rio e em São Paulo. Balada gospel. Na pista, funk, black music, hip hop, eletrônico, mixagem DJ Rogério, banda apostólica, acorde dos anjos, para dar uma... Gospel Night, mega edição do pré-Réveillon, foi ano passado. DJ PV, Eli Soares, DJ Marcelo Araújo e vai embora. A noitada, noite adentro. Agora essa aqui, Vigília Eletro Gospel. O melhor da Black Music, Electro Gospel. Realização, equipe Balada Gospel. DJ não sei das quantas, DJ Land, DJ não sei o que lá. E a palavra com o pastor Wagner não sei do que. Só R$10. Vai perder? O bagulho é doido, meu irmão. Esse é o mínimo do mínimo, irmão, que fala lá. Esse aí é o mínimo do mínimo e vai embora. Crente. Tudo crente. Ainda diz assim, meu irmão, meu sonho é Jesus voltar e eu estar aqui igual Davi, dançando. E estar aqui igual Davi, bailando na presença dele. Pois é. Essas coisas estão acontecendo não muito distante de nós. Estou falando Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Essas baladas, gospel, isso aí já está... Fumaça nos púlpitos, luz, neon, não sei mais o que, as invenções. Está tomando conta. O que é quadrado, antiquado, retrógrado, Bíblia, oração, jejum, pregar sobre cruz, santidade. Ih, meu irmão, o negócio agora é teatro, é danças e tal, e vai inventando, e vai inventando, e vai inventando. Estava conversando com um amigo outro dia desse também, ele falando, rapaz, a igreja aqui agora é só fala de dinheiro, fala disso, daquilo outro. Falei, vai acabar acontecendo aí igual Paulo.
Aconteceu com Paulo. Se chegar um pregador aí pregando sobre o crucificado do Gólgota, os irmãos vão falar: mas que Deus estranho é esse que esse pregador prega? Pregador de deuses estranhos, crucificado, cruz? Conheço não. Isso é Deus estranho. O negócio está muito sério. Estão brincando com a santificação, estão brincando com Deus, perdendo o temor. O Espírito Santo tem andado longe dessas vidas, mas só será arrebatado aquele que está vivendo em santificação. Portanto, vigiemos, tomemos cuidado. Para fechar, refletindo sobre uma triste realidade dos nossos dias: ecumenismo versus santificação. O que é ecumenismo? É a mistura, é a junção. Todas as igrejas, todos os pensamentos, todas as religiões. Santificação é ser separado. Ecumênico, não vamos tocar em pontos que nos dividem, vamos falar do que nos une, não vamos entrar em questão polêmica, vamos falar só de coisa boa, vamos falar de coisa que atraia pensamentos positivos. Ecumenismo versus santificação. Porque no púlpito de muitas igrejas hoje em dia, pouco se prega sobre a necessidade de santificação. Resposta: em muitos casos, o apego aos números, quantidade, faz-se com que se abra mão de princípios doutrinários, qualidade. Líderes ávidos, apaixonados pelos números, que se ufanam, que se gloriam de dizer: a igreja está lotada, está cheia, é muita gente. Então fogem de mensagens que afaste, mensagens que confronte. Por quê? Porque ele quer ter a igreja cheia. Não interessa se de ovelhas ou de bodes, ele é apaixonado pelos números, numerolatria, e aí faz com que se abra mão de qualidade, compromisso com princípios, com a palavra de Deus. Então, essa é a triste realidade. A resposta está aí. Vocês estão anotando aí. Parece que eu vi a Eulália já entregando as provas. Todos já pegaram a prova? Já estão com a prova na mão? Então, façam a prova. Tem algumas provas para entregar, não sei se todos já pegaram. Depois você passa, que você que ainda não pegou a sua prova corrigida de cristologia, de teontologia, de bibliologia, passe e vê se ela está aqui para pegá-la também. E não se esqueça de acessar nossas videoaulas, se inscrever no canal, Fica aqui embaixo, aqui. O Tiago já me ensinou no vídeo, fica aqui desse canto. Clica lá, se inscreva no canal. Compartilhe com outras pessoas nossas aulas. Convide a que assista às videoaulas. Seja ali também alimentado e abençoado pela palavra de Deus. Semana que vem, volto a dizer, muito provavelmente estarei trazendo o próximo livro, A Guerra contra Deus, porque desse aqui do Spurgeon esse é o último. Mas semana que vem vamos ter material novo aí para os irmãos, para de pouco a pouco você ir montando a sua biblioteca. Isso é bom, isso é importante, fundamental para todo estudante da palavra de Deus. Eu fico lá, termino um livro atrás do outro, já compro mais. Vá comprando também, fazendo aí investimentos módicos, investimentos de certa forma até não muito extravagante, mas você vai se alimentando, ocupando a sua mente, seu coração, seus pensamentos com a Bíblia, a palavra de Deus e boa literatura. Isso é importante para a santificação do crente também. Vamos ficar de pé e orar. A próxima semana, antropologia bíblica e angelologia. São duas disciplinas em um único livro. Iremos estudar essas duas disciplinas neste livro a partir da próxima semana. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Ti somos gratos mais uma vez por estarmos terminando mais um livro, 4º livro. Terminamos, ó Pai, o estudo sobre
o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso amigo. Olha, Deus, nós somos gratos a Ti pela presença do Espírito no meio de nós. Nós somos gratos porque Ele nos acompanha, intercede por nós, nos fortalece, nos ajuda a orar, nos ajuda a pregar em o nome de Jesus. Mantenha a sua igreja viva, sadia, triunfante, de pé. Ó Deus, nos ajuda a ter cada dia mais intimidade com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, valorizarmos a cada dia mais a presença dEle conosco. Ó Deus, vivermos uma vida a que faça com que o mundo perceba que somos diferentes, porque somos guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, que privilégio inigualável, inenarrável, poder ter a convicção de que o Teu Espírito está conosco e nos ajudará até aquele grande dia em que haveremos de nos encontrar com Cristo. Ó Pai, continue através do Teu Espírito nos santificando, nos purificando, nos ajudando a vencer a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, este mundo tenebroso, as vaidades, o diabo, o pecado que tão de perto nos rodeia. Espírito Santo, nos ajuda. Nós dependemos plenamente da Tua presença, nós somos carentes do Teu agir, nós precisamos da Tua intercessão por nós junto ao Pai. Nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, nos incomoda às madrugadas, nos faça sentir a Tua dor pelo pecado do mundo, nos ajuda a sentir a Tua tristeza pelas mazelas que vêm tomando conta da Tua santa igreja. Nos ajuda a sentir, Espírito Santo, a dor que Tu sentes por ver a forma como a igreja tem se conduzido, deixando-te de lado para viver uma vida que atenda aos seus interesses carnais e mundanos. Nos ajuda a ser corajosos para sermos porta-vozes do Santo Espírito de Deus, para pleitearmos a causa de Cristo, para pregarmos a mensagem do Evangelho, para glorificarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso pensamento. Espírito Santo, nós somos carentes e dependentes de Ti. Batiza no nosso meio aqueles que ainda não passaram pela gloriosa experiência do batismo. Renova aqueles que têm se distanciado e sentem falta da renovação espiritual. Reaviva a Tua igreja, restaura o fervor no meio dos crentes, a alegria de Te cultuar, de Te adorar, de Te servir em espírito e em verdade. Ó Espírito Santo, não é possível termos um avivamento que não passe pelo Teu agir, e para que o Senhor venha agir precisamos orar, nos quebrantar, Te buscar, interceder. Aviva a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Começando em mim, Espírito Santo, nos aviva, ó Pai, para pregarmos um Evangelho vivo com a nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão continuada e ininterrupta do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam ansiosamente a breve volta de Jesus. E todos digam amém. Que Deus acompanhe a todos, no nome de Jesus.